queridos. Sejam todos bem-vindos. Tenho certeza que o seu coração já foi abrasado pelo Espírito Santo. Eu queria só que vocês que estão aqui, gente, tem gente da comunidade aqui que nos auxiliassem. Eu estou olhando para o lugar certo. Onde que eu devo olhar aí? Me mostra. Aí, tá. Ok, legal. Sejam bem-vindos, né? Nós estamos iniciando o nosso retiro de caminho, nosso retiro vocacional em março de 2021. E a inspiração que o Senhor nos deu é através do personagem Moisés, do personagem bíblico Moisés, a gente fazer esse caminho de volta, esse caminho de escutar o Senhor nos chamar, de ter essa experiência com o Senhor e de ser conduzido por Deus. E nessa condução o Senhor mesmo nos levar a conduzir outras pessoas, que é o nosso chamado da missão ID. Então, gente, eu queria dar o meu testemunho pessoal, né? Enquanto eu preparava essa formação, como eu compartilhei com os meus irmãos de comunidade ontem, eu chorei, eu me emocionei, eu senti a presença de Deus muito próxima de mim. E eu tenho certeza que isso que Deus iniciou na minha vida, na minha casa, vai se estender por toda a missão ID. Eu tenho grandes expectativas, eu tenho grandes esperanças, eu estou com meu coração aberto, com meu coração sedento para ouvir o Senhor, para ser tocado pelo Senhor, sou tocada pelo Senhor, e eu venho fazer esse convite a você também. Se abra para Deus, venha com sede, venha com grande expectativa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a ação de Deus na sua vida, na vida da missão ID. Amém? Eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus em Êxodo 3. Êxodo 3. A sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu Yahvé que ele deu uma volta para ver, e Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. E Yahvé disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, pois eu conheço suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos reveus e dos jabuseus. Ora, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, eu te enviarei ao faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a faraó e fazer sair do Egito os filhos de Israel? Deus disse: eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha.
Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me envia até vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre, e esta será a minha lembrança de geração em geração. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos fazer uma meditação quase versículo a versículos. Vamos pegar os versículos chaves, mas nós vamos falar basicamente de 5 temas dentro dessa passagem. A aparição de Deus para Moisés no fogo, o projeto de libertação do Senhor, a missão, a vocação de Moisés, a identificação de Deus que se revela através do seu nome e o diálogo entre Deus e Moisés. E aí, meus queridos, nós vemos que na vida de Moisés, e aí a gente pode sempre fazer uma análise, né, levar isso para a nossa vida, para a nossa história, existiu um processo na vida de Moisés. E com certeza existe um processo na minha vida pessoal, na sua vida pessoal e no projeto comunitário, né, no projeto de Deus para a missão ID. Nós vemos que Moisés teve 40 anos de preparação. Ele cresceu, a palavra diz, traz registros de que ele cresceu na sabedoria dos egípcios. Depois, ao ver ali os seus irmãos sofrendo opressão, onde ele matou ali um egípcio que lutava contra um dos seus irmãos, e ele matou esse egípcio. Quando ele foi descoberto, ele fugiu para o deserto. E lá ele passou 40 anos também. 40 anos de solidão, de frustração, mas também de encontro com Deus. Depois nós temos mais 40 anos da travessia no deserto. Moisés conduzindo o povo. Ou seja, todo um processo. E aí eu quero trazer a lembrança, uma palavra que nós ouvimos desde o começo assim, da missão ID, e muitos grupos de oração que nós frequentamos, que o plano de Deus caminha com segurança e lentidão. Porque, gente, o tempo que Deus tem para preparar a nossa vida é a nossa própria vida. Quantos anos você tem hoje? Quantos anos você caminha com o Senhor? E aí você olha para a sua história, para a sua vida, e aí você acha que muitas vezes Deus está tardando, que as coisas estão demorando para acontecer. Gente, a palavra pressa, ela está muito mais no nosso vocabulário do que no vocabulário de Deus. O plano de Deus caminha com segurança e lentidão. E quero dizer, ainda há muita terra para possuir, tanto no projeto pessoal, quanto no projeto comunitário de Deus para nós. E voltando para Moisés, nós vemos 2 características importantes. O chamado na vida de Moisés acontece quando ele já tinha 80 anos. Ele já tinha uma certa idade, uma idade avançada. Ainda não era considerado um ancião, se nós formos considerar naquela época. Mas ele já era um homem maduro. A sua vocação, ela acontece primeiro a partir de uma experiência profunda com Deus, ao qual eu sou chamada, ao qual você é chamado, ao qual nós, Missão ID, somos chamados. Talvez você me diga, Vanessa, eu já tive essa experiência profunda com Deus, mas eu quero te dizer, vem. O Senhor tem mais. O Senhor quer nos fazer experimentar mais, quer nos batizar novamente, porque isso é avivamento, é repetidas experiências com o Espírito Santo. Eu já encontrei com o Senhor, sim, o Senhor mudou o rumo da minha história há tantos anos atrás, mas muitas vezes é preciso corrigir a rota, é preciso ter encontro novamente com Deus do fogo, ser avivado mais uma vez. E nesse retiro o Senhor quer soprar na chama que arde, que fumega no seu coração, e quer fazer com que você se torne um homem de fogo, uma mulher de fogo, porque nós somos mais úteis para Deus quando estamos incendiados pelo poder do Espírito Santo.
Então, meu querido, minha querida, a sua vocação, o seu chamado, ela deve acontecer a partir desse encontro profundo com Deus. E olha só, que interessante, Deus não chama Moisés quando ele estava mergulhado na sabedoria dos egípcios. Deus não chama Moisés quando ele se sentia capaz de ser juiz entre um egípcio e um hebreu, ou entre um hebreu e outro hebreu. Quando nós vemos, se nós pegarmos uma outra passagem ali, nós vemos Moisés se colocando ali, tentando advogar, tentando se colocar de juiz, tentando liderar o povo naquele momento. Ele era um homem sábio, tinha a sabedoria dos egípcios, porém, não foi nesse momento que Deus o chamou. Não foi quando ele se sentia capaz de liderar, de mediar, não foi nesse momento em que ele se sentia capaz. Mas sim, ele foi chamado quando depois dele ter sofrido o fracasso, quando ele já não se sente capaz, a sabedoria que ele tinha adquirido dos egípcios havia ficado talvez apagada, e ali quando ele está no deserto, pastoreando ovelhas que nem eram suas, Deus se apresenta a ele. Então eu quero fazer aqui um alerta. Gente, nós devemos sim buscar conhecimento, nós devemos estudar sim, principalmente o Juninho como fundador da Missão ID, ele sempre nos incentiva, faça uma faculdade, estude, conheça, se abra a novos conhecimentos. Mas, meu querido, isso não significa que nós estamos preparados para fazer a obra de Deus. É bom, tudo isso é muito bom. Nem muitas vezes talvez você esteja no pior momento da sua vida, vamos dizer assim, que você se sinta fracassado, que você se sinta fragilizado, incapaz de fazer qualquer coisa. E muitas vezes é quando nós estamos assim, nesse momento em que Deus põe a sua mão, em que nós estamos sem as nossas armaduras, sem a nossa autossuficiência, é onde Deus se apresenta e quer mostrar algo novo, e quer Ele nos transformar e nos capacitar para a sua obra, para o seu projeto de libertação, para aquilo que Ele tem a nos fazer. E agora vamos voltar à Bíblia, nós vamos fazer a meditação de alguns versículos, como eu comentava com vocês, então, tudo em Êxodo 3. No versículo 2, diz que o anjo de Yahvé, apareceu numa chama de fogo do meio de uma sarça. Aqui, na palavra, quando fala o anjo de Deus, significa o próprio Deus. Deus, ele se apresenta pessoalmente, mas no Antigo Testamento, sobretudo, muitas vezes aparece sob a forma do anjo do Senhor. Então, é o próprio Senhor quem se aproxima de Moisés. Oh, glória a Deus! Deus se faz presente. Eu quero dizer que quando um homem e uma mulher sente a transcendência de Deus, quando ele é surpreendido pela presença de Deus, inevitavelmente esse homem e essa mulher, ela se responde se colocando à disposição. Quando você sente que Deus, ele te toca, você não consegue ficar parado em você mesmo, você quer se colocar como mediador, você quer ser instrumento nas mãos de Deus, como uma flecha na mão do arqueiro, você quer ir longe. Quer ou não quer? Ou só eu que quero? Eu quero. Então, meus queridos, nesse momento aqui nós vemos que se trata de um encontro pessoal com Deus. Deus que se manifesta e que se comunica, começa a se comunicar com Moisés, mas não de qualquer forma. Não é através da água, não é através de um vento. Aqui precisamente, embora Deus se apresenta, alguns profetas através do vento, nós vemos o símbolo da presença de Deus e do Espírito Santo através da água, mas aqui o Senhor escolhe o fogo para se apresentar a Moisés. E eu quero questionar você, por que o fogo? Oh, glória! O fogo é aquilo que, Missão ID, se a gente fosse usar, defina com uma palavra o que é Missão ID. É fogo, Fogo em cima, fogo embaixo, fogo na pasta de dente, É o Espírito Santo. E por que o Senhor se apresenta a Moisés no fogo?
Porque, meus queridos, primeira coisa, porque o fogo, ele é abrasador, ele é útil, enfim, nós podemos elencar tantas coisas, mas o fogo, ele impede você de se aproximar demais. A gente vai ver o que é isso, né? Vamos meditar o que significa isso. E por outro lado, o fogo, principalmente antes, né, gente, quando não... Hoje a gente não faz mais isso de limpar um terreno colocando fogo, né? Hoje isso é um crime ambiental. Mas antigamente era a prática que se exercia, né? Porque o fogo, ele destrói, ele vai purificando as impurezas, as ervas daninhas daquele terreno, vai retirando os excessos. Então, nós vemos aqui um Deus que parece ser inacessível, transcendente. Por quê, gente? Por quê? Oh, glória a Deus! Porque Deus precisa, de certa medida, ser um pouco inacessível a nós, ser todo o outro, o transcendente. Quero dizer para você, porque Deus é alguém, vamos dizer assim, se eu posso, né, Senhor? É alguém que não se deixa conduzir pelo homem. É Ele quem nos conduz, não somos nós que conduzimos a Deus. Por isso Ele é todo outro, Ele é transcendente, né? Ele é inacessível. E Deus, quando Ele se manifesta aqui no meio da sarça, nós vemos que Ele está no meio. Por quê? Porque Deus habita no fogo. Deus não tolera a maldade, meus queridos. A própria sarça, né? Eu preciso me purificar para me aproximar de Deus. A própria sarça, se você for estudar, ela tem os seus espinhos naturais, para que a gente não se aproxime demais. Então sim, porque Deus é todo outro. É aquele que nós... Gente, o mistério, ele se revela, mas ele sempre vai continuar, de certa forma, um mistério, porque o mistério atrai. E Deus quer nos atrair no seu mistério, na sua transcendência, na sua própria pessoa. E aí nós vemos no versículo adiante, nesse mesmo versículo, que a sarça não se consumia. Oh, glória! Esse fogo que o Senhor quer nos batizar novamente nesse retiro, através das pregações, das orações, da sua própria presença. Ele consome, mas não destrói. O fogo, ele arde no meio, ele arde aqui, olha, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Então o Senhor, Ele nos incendeia, Ele nos purifica, mas Ele não nos destrói. Ele purifica a nossa alma, sem destruir a nossa alma. Glória a Deus. E todos nós precisamos disso, porque todos temos as nossas mazelas, todos nós temos os nossos pecados, as nossas fragilidades, aquilo que não é tão nobre em nós, todos temos, meu querido, não podemos ter vergonha de falar isso, porque isso é da nossa natureza humana, fomos criados assim. Somos suscetíveis ao erro, somos suscetíveis ao pecado, somos suscetíveis a cair, mas há sempre um Deus presente, pronto a estender a mão e a dizer, vem comigo e vamos daqui para frente, mudar a nossa história, e mudar não só a nossa história, mas a história. E aí no versículo 3, nós vemos que Moisés, ele se aproxima, ele fala, eu vou dar uma volta para ver esse fenômeno estranho. Gente, é muito interessante, porque se você for pegar várias traduções de várias Bíblias, aqui esse versículo, ele aparece, é o mesmo conteúdo, mas dito de diversas formas. Nós temos várias traduções. Mas o que é certo aqui, que não muda, é que nesse momento em que Moisés se aproxima dessa sarça, ele é um homem adulto, é um homem maduro, ele é quase um ancião, como eu dizia, já disse, né? Quero repetir, tinha 80 anos. E aí, mas olha só que coisa linda. Como Nicodemos, me vem à mente agora Nicodemos também, que se perguntava, como pode um homem velho nascer de novo? Como posso eu nascer de novo? Talvez você esteja pensando, como posso eu me sinto anestesiado, eu me sinto sem forças, eu me sinto sem unção. Como você está? Eu quero dizer, necessário vos é nascer de novo? E nós vamos nascer de novo. Isso não é um peso, é um convite e é uma certeza, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E então aqui nós vemos Moisés, nesse estágio da sua vida, você pode dizer, não sei se vocês já ouviram falar, que a pessoa quando vai envelhecendo, parece que ela vai ficando menos sensível às emoções. Isso é até comprovado meio que cientificamente, né?
Parece que você perde a capacidade de se encantar com a criança, por exemplo, o adolescente. Eles se empolgam com pequenas coisas. E você fala assim, nossa, não é para tanto muitas vezes, né? Você que tem uma certa distância de idade entre você e aquela criança ou aquele adolescente. Mas, no entanto, meus queridos, nós vemos aqui um Moisés que tem a capacidade de se maravilhar, de se admirar, de se surpreender pelo novo, pelo diferente. Meus queridos, então quero dizer para você que enquanto nós temos a capacidade de se surpreender, a capacidade de admiração, ainda há capacidade de abertura para o novo. Agora, quando quase nada é capaz de despertar em nós essa capacidade de se maravilhar, isso quer dizer, meu querido, que o nosso coração, ele está incapacitado de descobrir mudanças e novidades. E eu quero dizer, se o seu coração está assim, venha com sede, venha com confiança, porque hoje eu tenho certeza que nesse retiro nós experimentaremos isso. O novo de Deus, eu tenho uma grande expectativa de ouvir a próxima formação do Juninho, porque nós oramos, nós compartilhamos algumas coisas. E meus amados, Deus tem o novo para nós. O novo, que é o antigo também, que nós vamos ver nessa formação. Então, em Êxodo 6, vamos lá para Êxodo 6, diz assim: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto porque temia ver a Deus. Meus queridos, aqui nesse momento precisamente, Deus não se aparece como novidade para Moisés. Ele age como quem está recordando a Moisés do que ele já sabe. Ou seja, eu sou o Deus da promessa. Meus queridos, e Deus quer resgatar isso em nós, quer resgatar em nós a promessa que Ele fez para a sua vida pessoal, e a promessa de Deus para nós, enquanto missão ID, enquanto comunidade ID. Deus quer nos recordar, quer trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Recordar é trazer à mente aquilo que está no coração. E aí, meus queridos, nós vemos que nessa experiência aqui, ainda a distância ainda prevalece, a transcendência, que o que aparece mais é a transcendência, a grandeza de Deus. A relação de Moisés com Deus ainda não é uma relação de amigo. Esse amigo que a palavra vai dizer mais para frente, que Moisés falava ao Senhor como um amigo fala com outro amigo, não é? E nós vamos ver registros na palavra de Deus, onde Moisés, ele chega até mesmo brigar com Deus, ele chama a reclamar, ele desafia o próprio Deus. E com quem a gente faz isso, gente? Ou é com o inimigo, ou com alguém que a gente tem muita intimidade. Ele fazia porque ele se sentia íntimo, ele se entretia com o Senhor face a face, como um amigo fala com outro amigo. Mas aqui ainda não. Ainda Moisés está se aproximando, e o Deus que se revela, vai se revelando como Deus da promessa. É um Deus que não se pode ver, é o Deus da veneração, onde ainda existe o respeito, um certo medo, né? Moisés, ele sente medo de olhar para Deus, porque ele se sente pequeno diante do mistério. Ele se sente pequeno diante do mistério. E todo encontro com Deus, aqui nós podemos tirar duas conclusões. Que todo encontro com Deus é quando nós encontramos com Ele, estamos diante dEle, estamos reconhecendo que somos pequenos. E reconhecemos a nossa própria pequenez. Como Pedro, que se encontrou com o Senhor, ele não queria largar o Senhor, ele agarrou o Senhor pelas pernas. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Mas ele mesmo não queria se afastar do Senhor. E nós vemos que um outro ponto, o próprio mistério de Deus. E aí eu quero trazer uma frase, eu vou repetir ela mais de uma vez, que fique gravada no seu coração, que você anote. Depois nós vamos enviar essa frase para você, algumas frases fortes. Eu tenho o meu compromisso pessoal de enviar para você nos grupos de WhatsApp da Missão ID. Nunca conseguiremos reconhecer quem somos, a nossa verdade, olhando somente para nós, mas a partir da nossa experiência de Deus. Nós falamos tanto que precisamos nos conhecer, e precisamos mesmo. Às vezes nós olhamos muito para fora, olhamos para o outro, e às vezes também só olhamos para Deus e não olhamos para nós. Precisamos sim de autoconhecimento, de olhar, de se perguntar, de se reconhecer meus pontos fortes, meus pontos fracos. Precisamos, mas eu só vou conseguir reconhecer de fato quem eu sou, olhando para aquele que é.
para aquele que é, para o grande eu sou. A partir da nossa experiência de Deus que eu tenho que olhar para mim. Olhar para mim com os olhos de Deus, com os olhos que Deus me vê. Amém? E você tem feito essa experiência? Com que olhos você tem olhado para a sua vida? Só com os artefatos humanos? Com as ciências humanas? Como está a sua experiência de Deus? É preciso entrar em contato, se reconectar com esse Deus. Amém? Hoje é o dia, né? Hoje é o tempo da graça favorável. E aí, nós vemos que Deus tem um projeto de libertação para o seu povo. Em Êxodo 3:6, o Senhor fala assim, a partir do 7. Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu conheço as suas angústias. Meus queridos, aqui nós vemos a passagem de um Deus que parece ser inacessível, todo outro, transcendente, já mostrando que Ele não é tão longe assim, tão inacessível, tão transcendente. Ele olha de perto, Ele conhece, Ele tem diante dos seus olhos a aflição do seu povo. Ele é um Deus que escuta o clamor, Ele conhece os sofrimentos do seu povo. Então, quando a gente fala transcendência, parece que é uma palavra que coloca Deus num plano totalmente superior e tão longe da gente, não é verdade? Mas transcendência não significa que Deus é frio e indiferente. Pelo contrário, que é um Deus sensível, que sente, que sofre com o sofrimento do seu povo. E que mais? Não somente sofre, mas Ele tem um plano com este povo que sofre. Com este povo que sofre. De tirá-lo da escravidão, de levar, como a palavra fala, faço questão de falar novamente. Por isso desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, vasta, terra que emana leite e mel, habitada por outras pessoas. Mas, meus queridos, é uma terra grande, vasta, espaçosa, abundante. É isso que o Senhor tem para nós, para o povo oprimido, para o povo que se sente fracassado, oprimido, sem possibilidades. É assim que o Senhor se apresenta. Sim, a terra que vocês têm que possuir não está totalmente livre. É preciso pelejar, é preciso colocar força, é preciso avançar, como nós vamos ver a passagem do Mar Vermelho. Acredito que o Juninho vai comentar com a gente hoje, que tem que haver uma decisão, uma coragem, uma ousadia. Uma ousadia, porque o Senhor, Ele tem para nós uma terra que está ocupada sim por outros povos, mas o Senhor é o dono de toda a terra e Ele dá o que Ele quer a quem Ele quer. Amém? Então, que reflexão nós podemos concluir a partir desses versículos que nós lemos? Que antes de Deus confiar a sua missão, a Moisés, Ele faz com que Moisés sinta que a obra é de Deus. Em primeiro lugar, que a obra é de Deus. É algo ao qual Deus está pessoalmente interessado. Que antes de nos lançarmos a este compromisso, é preciso passar pela experiência de Deus, é preciso uma contemplação da realidade, daquilo que nós temos que possuir, daquilo que nós temos que conquistar, que é nosso a partir da nossa fé, ou seja, a partir de uma experiência pessoal com Deus, a partir da fé sobre a realidade que... Eu troquei as páginas. Ao vivo é isso, é muito bom, né, gente? Deixa eu pegar a página aqui. Glória a Deus. Sobre a realidade que nós queremos mudar. Então, meus queridos, aqui eu quero fazer um alerta. Eu estou fazendo faculdade, né? Primeiro eu vou trazer E a gente vê, por exemplo, tem a faculdade que eu curso, ela tem um projeto social muito bonito, inclusive tem até algumas pessoas envolvidas, de várias denominações, de várias crenças, enfim. Inclusive, acho que tem até padres envolvidos. E a gente vê muitos projetos sociais acontecendo, não é verdade? E não está limitado
ao ambiente cristão. Nós temos muitas ONGs, vemos muitas instituições sérias que fazem trabalhos sérios comprometidos com o social. E nós, Missão ID, gente, não tem como ser uma comunidade autêntica. Acho que toda comunidade autêntica, ela tem que ter uma veia social. Ela precisa. Se não acontece, é porque ainda os membros não estão preparados para essa realidade. Eles estão sendo preparados, mas isso em algum momento vai brotar na vida dessa comunidade. Mas eu quero dizer uma coisa, que muitas vezes o nosso compromisso social, ele nasce mais do meu sentimento cultural, do meu compromisso social com a sociedade, ou por ideologias políticas, ou por ideologias. Isso muitas vezes nasce, e aí nós vemos nas diversas instituições que isso acontece, mas nós que somos de Deus, meus queridos, nós que somos cristãos, que passamos por essa experiência da vocação, do chamado, esse compromisso social, para se sustentar, para seguir adiante, ele tem que nascer da experiência espiritual, de uma experiência de fé, para se manter e para crescer, porque senão você não aguenta, porque são muitos os compromissos, são muitas O compromisso de Deus, gente, é exigente. E muitas vezes quando nós nos deparamos com os compromissos, com o compromisso que é ser de Deus, muitas vezes nós minguamos, nós voltamos para trás. Por quê? Porque temos inúmeras responsabilidades. E aí parece que estar comprometido com a obra de Deus é um compromisso a mais e começa a pesar muito. Mas quando nós somos de Deus, estamos mergulhados, estamos no Espírito Santo, nós vamos, apesar das dores, nós vamos, apesar de muitas vezes olhar e sentir saudade dos alhos e das cebolas do Egito. Essa é a experiência de Deus no deserto, do povo de Deus no deserto, que olhava para trás e sentia saudade dos alhos e das cebolas. Juninho, depois você fala alguma coisa para a gente sobre isso também. É do ser humano. Mas e aí? E diante de tudo que nós temos para possuir, é muita covardia desistir e deixar na mão só de Moisés. Moisés estava ali para liderar o povo, não era só para ele, ele já estava desconectado do povo, ele já estava vivendo uma outra realidade, e no entanto Deus o chama para, volta Moisés, volta e vai buscar o meu povo. Vamos para frente, para a gente não, já estou meia hora falando aqui. Bom, nesse encontro com Deus, meus queridos, olha que interessante, Deus não fala com Moisés para um plano intimista, um plano pessoal, embora a gente pregue e fale para as pessoas que Deus tem um plano especial para a sua vida, e é verdade, Deus tem um plano especial para a minha vida, mas quando nós vamos crescendo na experiência de Deus, nós percebemos que isso vai além. Esse projeto de Deus para a minha vida significa que Deus tem uma finalidade com a minha conversão. Deus tem uma finalidade quando Ele se apresenta a mim e com o seu fogo devorador, com a capacidade de me transformar. Qual que é a finalidade do Senhor? É anunciar que Ele tem uma missão a cumprir. Ele tem uma missão que passa sim, que você acaba sendo mediador, mas que você não é o fim. Você não é o fim da obra de Deus, você está no meio da obra de Deus. Você é aquele que Deus conta como mediador para a missão que Ele tem a cumprir, para tirar você de dentro de você mesmo, do seu egoísmo, só da sua vidinha pessoal, né, da sua tranquilidade, porque é gostoso estar na tranquilidade, gente, é ou não é? Vamos ser sinceros aqui, é gostoso você ter uma vida tranquila. Quem aqui tem uma vida tranquila? Eu não estou tendo uma vida tranquila ultimamente, mas como é gostoso quando a gente está mais tranquilinho, aí eu consigo fazer as coisas sem pressa, sem correr. Nossa, gente, bom demais. Mas isso aí, às vezes, é uma armadilha, a gente tem que tomar cuidado. Porque aí, às vezes, como o Juninho falava, depois dessa pandemia, muitos não vão voltar mais para os grupos de oração, não vão voltar mais para as igrejas, para as missas, porque não que seja melhor, mas vai se acostumando, vai ficando estagnado. E estagnação, meus queridos, significa morte. Estar estagnado significa caminhar para a morte. E, num outro sentido, para a morte espiritual também. Então, e para levar, então, como eu dizia, tem a finalidade, estou trazendo 3 pontos, de anunciar que Ele tem uma missão a cumprir, para tirar de nós mesmos, da nossa vidinha, da nossa tranquilidade, e para nos levar a um compromisso, a um projeto
de libertação, um projeto social, espiritual. E aí, eu quero trazer um contraste aqui no versículo 8 e 10. Olha que interessante. No versículo 8 diz assim: por isso eu desci para libertá-lo das mãos dos egípcios. Já no versículo 10, o Senhor fala assim: vai, eu te enviarei o faraó. Ué, mas quem que vai? É Deus ou o homem? Quem vai? O Senhor primeiro fala que eu vou. Depois fala: Moisés, então agora você vai. Mas Deus está brincando com a gente? Gente, é interessante que aqui na Bíblia, isso é conteúdo católico, você pode confiar. É a primeira vez que aparece na Bíblia a categoria de mediação, ou seja, do homem como mediador da graça. Deus é o autor da história, Deus é o autor do projeto, mas Ele precisa contar com o homem, precisa contar comigo, precisa contar com você. O homem, ele se faz mediador entre Deus e os homens. E aí que eu quero fazer um chamado para a nossa vocação enquanto comunidade. Nós somos responsáveis de que os demais, as outras pessoas, possam descobrir a obra de Deus, a fim de que eles se coloquem no mesmo caminho, bendizendo e louvando a Deus, ou até mesmo de rejeitar, porque o homem é livre para dizer não, para rejeitar a obra, de ser partícipe do projeto de Deus de salvação, o Deus que quer que todos os homens se salvem. E eu me lembro, gente, de uma vez... Eu me lembro de uma vez, o Juninho, que a gente foi em São Paulo, acho que ele era recém-casado ou solteiro, não sei. Foi eu, ele e a Cláudia, a gente foi em São Paulo, e ele viu um cartaz onde ele via, um cartaz de evangelização, onde parecia pessoas que se perdiam por não conhecer o Evangelho. E eu me lembro de vê-lo chorar, e de falar assim: como eu quero me dedicar à obra de Deus, como eu quero levar o Evangelho. Então, assim, a Missão ID, ela nasceu da experiência desse fundador também, de um enorme desejo, de saber o quanto Deus trabalhou na sua vida. O Juninho sabe de onde Deus o tirou. Tirou do zero e levou ele aonde ele está hoje. Sabe o quanto o Senhor o curou, e tem muito a curar e está curando em sua vida. O quanto Deus faz a diferença na vida das pessoas. Então, esse Deus que tocou a vida dele, me tocou a você. É você que está participando desse retiro, meus queridos. Então, é isso. O Senhor, Ele nos chama, nos provoca essa experiência pessoal para nos levar a ser mediador da salvação, da obra de graça, de levar o avivamento, porque esse é o carisma da Missão ID. Viver o amor, a misericórdia e o avivamento. Levar o avivamento através do Evangelho, e através da vida, de viver concretamente o amor e a misericórdia. E através dessa experiência pessoal, de viver isso, levar um avivamento real e genuíno, pautado numa experiência verdadeira. Versículo 11, nós vemos Moisés falando: mas quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair do Egito os filhos de Israel? Gente, isso acontece com todas as grandes vocações. Com todas as grandes vocações na Bíblia, nós vemos Jeremias, nós vemos Isaías se sentindo inútil, se sentindo incapaz. Interessante que eu não ia ficar muito longo, gente, fazer, mas se vocês puderem fazer uma experiência de ler, o Êxodo desde o 1 e o 2, fica aí a tarefinha de casa, a gente lê essa prévia. Nós vemos que Moisés, ele teve momentos em que ele se sentia capaz, ele se sentia capaz de advogar pela justiça. Mas agora nós vemos Moisés fragilizado, o Moisés que sente medo, que se sente incapaz. O que isso significa para nós, meus queridos? Que a autossuficiência humana não é o melhor caminho para nós sermos usados por Deus. Isso eu já falei também num outro momento, né? Que quando nos sentimos inúteis, insuficientes, é que Deus mais nos usa. Quando nos sentimos inúteis, mas deixamos a graça de Deus nos transformar, nós somos de grande utilidade para Deus. Amém? Então, se você, às vezes quando a gente se sente confiante demais, preparado demais, porque eu estudei isso, eu estudei aquilo outro, o Senhor, calma, baixa. O Senhor, Ele quer, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele te exaltará. Né? O Senhor, Ele quer te transformar. Nós temos que sim ser protagonistas, ter ação, ser proativos, mas precisamos deixar que esse Deus venha e coloque a sua verdade em nós. Se revele a nós. Versículo 12. Eu estarei contigo. Olha que curioso, gente.
Já estou quase fechando a pregação, gente. Versículo 12. Um pouquinho antes, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair do Egito os filhos de Israel? Deus disse: eu estarei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, servireis a Deus nesta montanha. Gente, isso é original na Bíblia. Presta atenção, isso é original. Até então, nós vemos homens pedindo sinais para Deus. Senhor, como que vão acreditar em mim? Me dá um sinal de que isso vai se realizar. Aqui Moisés não pede um sinal. É o Senhor quem fala que vai dar um sinal. E olha que interessante, o sinal normalmente, principalmente quando você vai fazer um negócio, você dá um sinal como entrada. Aqui o Senhor dá um sinal para Moisés no final do caminho. Tá fácil, né, Senhor? É fácil, né? É fácil, vamos dizer assim, para Deus. Mas, gente, o que significa isso, né? O Senhor, ele fala que Moisés, ele vai ter que fazer o que no final? Quando fizer o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. O que significa isso, gente? Primeira coisa, que nós temos que aceitar incondicionalmente o chamado de Deus e a missão que Ele nos confia. E qual é o sinal? E com que garantias? Com a garantia da fé. Você primeiro empreende, você coloca as mãos na obra de Deus, não por causa de um sinal palpável, concreto, mas a partir da fé. E parece que é contraditório, mas é a partir da segurança da fé. Ou seja, é a partir da sua confiança, da sua adesão a Deus, que você aceita a missão. Gente, porque é uma loucura o que o Senhor nos propõe. Que garantias nós temos? Mas é a nossa fé que nos faz avançar, que a fé é que nos faz ver o invisível. Nós caminhamos como Pedro que foi: Senhor, se és tu mesmo, me fala que eu vou até ti. Ele vai e anda sobre as águas. Fazer o empreendimento ao qual Moisés se meteu, gente, precisava de muita fé, porque não havia o sinal seria dado no final. E o que significa isso? Esse sinal no final significa mais a celebração de que valeu a pena, de que eu não me enganei ao confiar em Deus. Amém? Por isso, meus amados, nós ainda vamos festejar muito, dizendo e testemunhando para nós, uns aos outros e para o mundo, que valeu a pena confiar em Deus. De que essa festa é um testemunho de que nós caminhamos na fé e não na visão. Respondemos a uma voz que fala comigo, de alguém que é uma voz, mas que é real, que é concreta. Finalizando, no versículo 13, Moisés fala: Senhor, mas quando eu for aos filhos de Israel e eles me perguntarem, qual é o seu nome, o que eu vou falar? E o Senhor fala o quê? Eu sou aquele que é. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me envia até vós. Meus queridos, se nós formos buscar lá a etimologia da palavra, a palavra, né, Yahvé, que é sem vogal, enfim, que é quase impronunciável, em outras palavras, o eu sou aquele que sou significa: eu sou aquele que sou, eu sou aquele que existo, eu sou aquele que eu vivo. Mas nesse contexto, precisamente, significa: eu sou aquele que está contigo. Eu sou aquele que está com o povo. O que significa isso? Que o nosso Deus é aquele que nos acompanha, é aquele que nos protege, é aquele que nos defende, é aquele que compartilha conosco da nossa realidade. É um Deus presente, é aquele Deus que esteve com Maria. Maria, tu és cheia de graça, o Senhor é contigo. Ou seja, Ele está do teu lado, por isso ela foi capaz de dizer sim, né, de assumir o grande risco, de assumir o novo, de assumir o inaudito, o inédito. É isso que Deus tem para nós, o novo, o inaudito, o inédito. O nosso carisma é autêntico, é original, meus queridos. E nós estamos pagando um alto preço. E ainda nós temos muito o que levar do nosso carisma para o mundo. Eu creio que o nosso carisma, ele é para impactar a nossa geração.
A Missão ID, ela não foi, o melhor da Missão ID não foi quando nós tínhamos os nossos grupos lotados. Gente, nós tivemos grupos, tivemos programas na televisão, e às vezes a gente olha com um olhar saudosista, como que, foi a melhor época. A melhor época é a época em que nós estamos no fogo, é que nós estamos em Deus. Se lá nós estivermos no fogo, glória a Deus, mas o Senhor quer nos avivar, e quer... Gente, nós estamos vivendo em uma pandemia, março de 2021, e ainda há muita terra para possuir. E nós temos que levar a expressão do nosso carisma para o mundo. Por isso se abra, nós estamos clamando, nós conversávamos aqui, estamos atentos para ouvir qual a direção que Deus quer para nós. Nós viemos com muita originalidade, muito diferente, gente, fomos muito perseguidos, porque nós trazíamos uma linguagem, uma pregação estranha. As pessoas não queriam que nós falássemos de avivamento como se isso fosse um termo evangélico, e como se fosse evangélico não é cristão, né? E hoje nós vemos, graças a Deus, várias comunidades, vários padres escrevendo livros, falando sobre pregações de avivamento, mas nós pagamos um alto preço. Mas nós não somos uma comunidade histórica para ficar só no passado. Deus ainda tem um grande futuro para nós, mas nós temos que estar presente no presente de Deus. Deus quer nos tocar em nós hoje. Não é um Deus novo e diferente que se apresenta para Moisés. É o Deus que iniciou o caminho dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, ele quer dizer o quê? Eu sou aquele Deus que iniciou o caminho já com os patriarcas. A missão de Moisés não é algo totalmente novo. É a continuação, presta atenção, é a realização histórica da promessa de Deus. É a realização histórica da promessa de Deus. Então, a Missão ID não é melhor do que qualquer comunidade. Nós nos identificamos com Moisés. Nós fazemos parte desse projeto salvífico de Deus, desse projeto histórico de salvação. E como que nós vamos escrever a história? Bebendo do nosso carisma, sendo fiel ao nosso carisma, estando aberto para o novo, para o original, para o transcendente, para o diferente. Aqui, quando o Senhor fala, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor que está querendo vincular Moisés à sua própria tradição. Aquele povo que foi libertado do Egito, gente, não era o mesmo povo que viveu com os patriarcas, era uma geração nova, mas que precisava recordar as suas raízes. Eu quero dizer, você sabe qual é a raiz da Missão ID? É preciso crescer em profundidade se nós queremos crescer em extensão. É preciso crescer em profundidade. Eu quero te dizer, se abra, mergulhe, leia os livros, leia a apostila O que é ser ID, vá na raiz, meu querido, vá na raiz. A gente vê muita folhagem, a gente vê muita coisa frondosa, muita coisa bonita, que enche os nossos olhos, gente, que enche os nossos olhos, mas é preciso descer, ir para a raiz, recordar as raízes, fazer a experiência fundante do fundador. Deus continua sendo o mesmo. Enquanto as novas gerações vão passando, essa geração que foi liberta do Egito não era a mesma dos patriarcas. As gerações passam. Olha, eu quase chorei, gente, quando eu descobri isso. Mas Deus, ele continua o mesmo. E eu fiquei imaginando Deus, quantas vezes você se sentiu solitário? E eu fiquei imaginando o Juninho, quantas vezes ele se sentiu sozinho? Quantas pessoas começaram e saíram da ID, não porque não tinham vocação, mas porque tinham medo, porque tiveram medo de seguir em frente, porque é mais fácil viver na tranquilidade da minha vida intimista, é mais fácil viver devotado somente para a minha família. Como é mais fácil, gente? É muito mais fácil. Mas Deus, ele continua sendo o mesmo. As gerações passam, e o nosso Deus é um Deus que se atualiza na história. Ele está, mas ao mesmo tempo em que ele se atualiza na nossa vida, ele está acima da história. Enquanto as pessoas e as gerações passam, Deus continua o mesmo. E é Ele quem guia e quem conduz os fios da história, quando e como Ele quer. E eu fiquei imaginando que Deus é todo outro, né, gente? Não dá pra gente. Eu fiquei imaginando Deus como um pai. Sabe quando você é um pai e você vê seus filhos crescendo, daqui a pouco eles estão fazendo faculdade, estão se casando, estão indo morar fora, e você viu que ele passou pela sua vida, e que ele é grato, mas que talvez você não vai ver tanto. Então eu fiz essa comparação, eu fiquei pensando,
tentando trazer Deus, né, como um homem, que às vezes para a gente é mais fácil imaginar isso. E eu fiquei imaginando a dor de Deus. A dor de Deus é a dor que muitos fundadores sentem. Porque quantos anos a Missão ID tem? Nós temos mais de 20 anos. E quantos entraram e saíram? Quantos entraram e saíram e falam mal? Quantos entraram, saíram e são gratos e são amigos? Cada um toma a sua decisão. Não estou falando que você entrou na ID que você tem que ser escravo e viver sendo ID até o fim. É preciso ter vocação, gente, para ser ID. É preciso ter vocação. Então seja verdadeiro com você mesmo. Mas seja verdadeiro também para enxergar se você não está tomando muitas vezes algumas decisões porque está cansado, porque está frio espiritualmente, ou porque está sobrecarregado de tantos compromissos. Mas e se nós estamos sobrecarregados como Marta? Às vezes a gente precisa ouvir do Senhor: Marta, Marta, anda tão inquieta, te preocupa com tantas coisas. No entanto, só uma é necessária. É preciso às vezes abandonar algumas coisas, gente, para ficar com o essencial. Fica com o essencial, fica com Jesus. Às vezes a gente se mete em muitas coisas. E claro que o cristão, a gente não pode fechar os olhos e viver dentro da caverna, né? Ou com a cabeça enfiada debaixo da terra, como se tudo que está em volta eu não quero. Mas às vezes a gente gasta a nossa energia com aquilo que não é essencial. Que não é essencial. Você não é qualquer pessoa, você é um cristão. Você tem o carisma da Missão ID ardendo no seu peito. Então, para fechar essa formação, eu quero resumir. Olhando para a vida de Moisés e olhando todo o processo espiritual que acontece, nós vemos que todo esse processo se dá no deserto, no seu próprio deserto, no seu alto desterro, longe da sua casa, longe do seu povo. E isso acontece, gente. Às vezes é preciso abandonar a margem, como Jacó, que teve que atravessar, deixou tudo, deixou a família e foi sozinho lutar com um anjo. É preciso passar nesse próprio deserto, longe de tudo e de todos, onde às vezes você está sozinho, que você não conhece praticamente ninguém, como aconteceu com Moisés. Ele está desvinculado nessa história, que ele está desvinculado do destino dos seus irmãos. Mas é nessa distância, guarde isso, é nessa distância que Deus prepara Moisés para um grande projeto. Deus tem um grande projeto para nós. E talvez nós, Missão ID, estamos passando por um tempo de deserto, pessoal ou comunitário. Mas é nesse projeto de deserto que Deus está nos preparando e que vai se manifestar a nós. Nesse deserto, Moisés faz a experiência do fracasso, faz a experiência de Deus e a experiência da escravidão, tal e como Deus a sente. Então Deus quer nos colocar, que o nosso coração seja o coração de Deus, para que a gente tenha no peito um desejo ardente de salvar almas. Não por nós mesmos, mas porque o nosso coração bate no compasso do coração de Deus. Porque o Senhor meteu em nós o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo é o próprio coração de Deus batendo no nosso peito. E aí nós somos capazes de avançar e enfrentar qualquer adversidade. Para ver bem as coisas, meus queridos, muitas vezes é preciso uma distância crítica. É preciso ter uma distância. Se você está muito perto, você até se impacta, você se comove, mas você não pode ver com serenidade. Às vezes é preciso, sabe aquilo que a gente fala, quando você está no meio de uma confusão, que você precisa dar uma distância para enxergar como resolver aquilo? Então é isso. Por outro lado, antes de qualquer projeto, é preciso passar por uma transformação e percorrer o caminho da fé. E eu quero te fazer uma pergunta: você está preparado para isso? Como o Juninho dizia, a gente tinha até uma camiseta assim: você está preparado para o poder de Deus? Você está preparado para isso? Você quer? Você quer? Porque quando nós queremos, Deus quer. Quando nós queremos, nós abrimos a porta. E aí Deus age, aí Deus vem como aquele que transforma com moleiro, como aquele que vem com fogo consumidor e que abre a nossa vista, abre o nosso coração. Então eu quero convidar você agora, nesse momento, e o microfone está aberto também aqui para se alguém quiser conduzir oração comigo. Eu quero convidar você a se colocar assim diante do Senhor. O Senhor está diante de nós, dançando na sarça ardente. Ele dança, Ele dança, Ele se manifesta. E Ele fala: vem,
Mas tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Vem, se aproxima, mas não se aproxima tanto. Precisa uma distância. Vem como fogo, Senhor. Vem como fogo da sarça, Senhor, que vai consumindo as impurezas, sem destruir a alma. Vem, Senhor, como fogo sobre nós, sobre o fundador, sobre os cofundadores, sobre cada membro da missão ID na sua função, pregadores, músicos, intercessores, pessoas responsáveis pelos projetos sociais da comunidade, pessoas que cuidam da organização, da limpeza de todos aqueles que se identificam com o nosso carisma e que estão conectados agora nesse retiro. Vem, Senhor, como fogo abrasador, e sopra sobre nós, Senhor, sopra sobre nós o fogo do avivamento. Sopra, Senhor, e faz arder a chama que ainda fumega, a chama, Senhor, das pessoas que se sentem enfraquecidas, que se sentem fragilizadas, que se sentem incapazes, impotentes, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, vem com teu fogo, Senhor, sopra, Senhor, manifesta-se a nós, Senhor, dialoga conosco, Senhor, fala conosco, Senhor. Xanda labaricanda 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 labarela.